Olá, senhores estudantes, dando aqui continuidade à análise dos exercícios que nós temos no livro do Glitz, de Mecânica Quântica. Nós temos aqui o problema 1.6, né, que ele sugere para a gente. E esse problema nós temos aqui. Está aqui o problema 1.6. Ele trata da seguinte questão para a gente. Ele pergunta assim, né? Por que você não pode fazer integração por partes diretamente na expressão do meio, no caso, né, na equação 1.29, né? Ainda fala que deve inserir a derivada temporal sobre x, né? E notar, né, no caso, né, que a derivada da posição em função do tempo parcial, né, é igual a zero. E ainda concluir que a derivada parcial, a derivada total em relação ao valor esperado de x também é igual a zero. Então, nessas circunstâncias, ele trata disso aqui no problema. Então, o que ele se refere é a essa equação aqui, né? Equação 1.29, que é quando se tenta derivar, né, um valor esperado de uma grandeza de um observável físico, né? No caso, o valor esperado da posição em função do tempo. No mundo clássico, né, a gente tem aqui não o valor esperado corresponde ao valor observado, né? Então, aí você teria aqui simplesmente a velocidade da partícula. Será que esse raciocínio, esse contexto é válido também na mecânica quântica? Se uma vez eu tenho o valor esperado da posição e aí eu derivo isso em função do tempo, eu tenho o valor esperado da velocidade, né? Seria a interpretação essa que a gente pode fazer aqui. Então, nessa circunstância, essa equação leva a essa consequência no raciocínio do cálculo. O que é o valor esperado de uma grandeza física? Por exemplo, a posição. É você pegar a posição dessa partícula e multiplicar pela densidade de probabilidade e integrar isso em todo o espaço, no caso na direção x. Então está aqui. Se eu derivar isso em função do tempo, que é o que está sendo proposto aqui a derivada total atua sobre esse valor esperado. Aqui ela pode entrar na integral, uma vez que x é independente do tempo. X é a posição e é um observável. E a gente tem aqui, no caso, que a derivada só atua, na verdade, sobre a densidade de probabilidade, uma vez que a função de onda tem independência na posição e também no tempo. A função de onda evolui no tempo, se for o caso aqui. Então a derivada é parcial nessa hora, né, sobre essa densidade de probabilidade. Por enquanto, apenas é uma equivalência, não tem problema nenhum entre essas relações. Mas veja os desdobramentos, né? Podemos entender que essa derivada parcial em função do tempo sobre a densidade de probabilidade, ela nos revela que eu também posso escrever, de acordo com a equação de Schrödinger, né, que essa derivada temporal também pode ser escrita em função da derivada espacial. A equação de Schrödinger, se a gente lembrar, ela envolve a derivada parcial em função do tempo sobre a função de onda em si, né, com as constantes atribuídas à frente. Isso é igual, né, isso é a derivada no tempo, que obtém a energia do sistema. Isso é igual à derivada parcial, né, uma vez que essa equação, respeitando o operador de energia cinética e o potencial, né? Então, o operador de energia cinética e o potencial aplicado sobre a função de onda, você tem, né, a chamada equação de Schrödinger, que é para a mecânica quântica não relativística. Então, podemos reescrever sim, né, o lado esquerdo da equação de Schrödinger, podemos dizer que é igual à parte espacial, que é o lado direito, que nós temos aqui, que envolve o operador de energia cinética, o operador e o potencial que atua sobre a função de onda. No contexto aqui da densidade de probabilidade, é a situação onde você vai, respeitando as regras matemáticas adequadas, né, você tem escrevendo agora a função de onda, a equação de Schrödinger combinada com a equação de Schrödinger conjugada. Né, combinando essas duas equações, essa estrutura vai se mantendo, né, de você ter que a derivada parcial em função do tempo sobre agora chamada densidade de probabilidade é equivalente quando se deriva na região espacial, tá vendo? Você pega aqui, desde que você pega a equação da continuidade, que é o que acontece na relação. Então tem que ir ao complexo conjugado da função de onda, vezes a derivada dela em função da posição, menos, né, a derivada do complexo conjugado da função de onda em função da posição, vezes a própria função de onda, tá vendo? Essa aqui é a chamada equação de continuidade que você tem nessa relação. Isso é equivalente a essa derivada temporal aqui sobre a densidade de probabilidade. X é observável, que está aqui multiplicando a tal da densidade de probabilidade, só que agora está variando em função do tempo, derivada no tempo. E aqui também, tá? Então isso são de fato equivalentes. Então essa é a equação 29. E ele quer discutir com a gente, né? Ele chama a atenção de que
de acordo com o enunciado, né, o porquê que não é possível, não se pode fazer a integração por partes diretamente, no caso, né, na expressão aqui do meio, né? A expressão do meio, então, ele está se referindo a essa que envolve essa equação da continuidade aqui, ok? Então, agora é uma questão que envolve a problemática matemática, né, do sistema, né? Então, antes de a gente adentrar a esse problema específico do ponto de vista do cálculo, né, só vamos relembrar aqui, olhando para a equação, por exemplo, 1.28, que é o que trata as videoaulas, as últimas videoaulas que eu tinha passado para vocês, que era para vocês darem uma olhada na questão do cálculo do momento, que é um dos observáveis físicos aí. E lá na videoaula o professor descreve, né, como se obtém o valor esperado de uma grandeza física, por exemplo, nesse caso. E depois você consegue generalizar para qualquer outro observável físico. Então, no caso do valor esperado do momento, né, o que você faz é sempre esse procedimento. É isso que você acaba percebendo dali para frente, né? O professor generalizou o caso onde você pode pôr qualquer observável aqui, né? E aí você pode ser velocidade aqui, esse aqui é o valor esperado da velocidade, momento linear, aqui o valor esperado do momento linear, e assim para toda e qualquer grandeza física que se possa medir em laboratório e você ter o valor esperado dessas medidas. Então, a receita é sempre a mesma. Qual que é a receita? A receita é: pegue o valor que você mediu, valores de medida, e multiplique pela densidade de probabilidade e integre isso em toda a região do espaço em que você faz a observação, no caso aqui em uma dimensão. Então, isso aqui passa a ser uma receita que você pode usar sempre, tá vendo? Independentemente de qual é o observável que você está colocando aqui e obtendo o valor esperado, né? Tá bom? Isso é interessante. Por que eu falo isso? Porque como é que você... São duas maneiras que você pode proceder no laboratório para fazer esse tipo de medida. Uma maneira é como? É você, por exemplo, pegar, vamos supor, 5 laboratórios diferentes. Então vamos supor, um laboratório que está aqui no Brasil faz a medida de um observável e anota qual foi a posição que ele mediu a partícula, por exemplo. Um laboratório nos Estados Unidos, por exemplo, faz a mesma medida, com o mesmo equipamento, da mesma maneira, ou seja, a mesma temperatura, sei lá, o equipamento manipulado da mesma forma, tudo igual. A metodologia de laboratório tem que ser exatamente a mesma, não pode mudar em nada. Se esses dois laboratórios assegurarem que respeitaram esse procedimento, então o americano vai fazer a medida e ele vai obter um valor que não necessariamente é igual ao que o brasileiro mediu, mas na média, depois de repetidas medidas, ele vai ter o valor, os dois vão ter o mesmo valor esperado. Então o brasileiro, por exemplo, repete o procedimento de medida da posição da partícula, vamos supor que 10 vezes. Vamos pensar um conjunto de dados aqui, 10 valores. Então o brasileiro pega, mede uma vez, anota o valor, repete o experimento, ele prepara o equipamento igualzinho da primeira vez que ele fez a experiência, faz a medida de novo e assim faz sucessivamente, por exemplo, 10 medidas. A maioria dos resultados que ele vai obter vai ser o valor esperado que vai sair das suas medidas. O americano, se ele repetir o procedimento igualzinho o brasileiro, 10 vezes, com o mesmo procedimento, ele também vai obter o mesmo valor esperado do brasileiro. Essa seria uma comparação de dois laboratórios, duas pessoas fazendo as mesmas medidas, dos mesmos jeitos, repetidas vezes. E os dois vão convergir para o mesmo valor esperado. Um outro procedimento é a gente incluir mais gente nessa história, né? Por exemplo, vamos colocar agora 10 laboratórios. Só que a ideia é que os laboratórios não repitam as medidas. A ideia é que eles façam a medida apenas uma vez. Só que, necessariamente, os 10 laboratórios façam exatamente o mesmo procedimento. Então, o brasileiro vai medir apenas uma vez e vai anotar o valor que ele tem. Então, automaticamente, o valor medido é o valor esperado que ele vai ter. Quando o americano fizer, ele também vai medir. Não necessariamente a medida que o americano vai ter, mesmo que ele tenha feito o equipamento do mesmo jeito que o brasileiro e repetido o procedimento igualzinho, pode ser que ele tenha um valor um pouquinho diferente. Aí ele anota também. Só que, no ponto de vista do americano, o valor que ele mediu também é o valor esperado dele. Assim vai, por exemplo, sei lá, um laboratório japonês faz o mesmo procedimento, um alemão, até completar 10 laboratórios de medição. O que você vai descobrir é que quando você pega os 10 resultados dos laboratórios, você vai ver que o valor que vai mais aparecer, de fato, será o valor esperado. Que não necessariamente, vamos supor que o brasileiro, o brasileiro, o inglês, o alemão e o japonês, o italiano e o francês.
né? Vamos supor que eles são a maioria das medidas dos laboratórios que nós temos. Aí esses resultados convergem. Então esse vai ser o valor esperado, que é a maioria dos valores que cada um desses laboratórios obteve. Tá certo? Essa é uma maneira de você obter o valor esperado. Fazer 10 experimentos de forma independente, desde que eles sejam idênticos. A gente chama isso de ensemble, do ponto de vista estatístico. Você fez um ensemble, você configurou o sistema da mesma maneira e você obteve 10 resultados. Vamos supor, porque foram feitas 10 medidas, na verdade, uma medida em cada laboratório. Você tinha 10 laboratórios. A outra maneira, como havia dado no primeiro exemplo, seria você só pega uma pessoa, se você quiser, só o brasileiro, só que o brasileiro faz a medida 10 vezes, só que não sempre sobre o mesmo experimento feito da mesma forma. Então ele tem que reproduzir o experimento. Então, às vezes, quando você faz uma medida em laboratório, você altera a configuração física, você altera a informação que você tem ali. Então você vai ter que refazer de novo, preparar de novo o equipamento, a organização, tudo bonitinho e refazer aquela experiência, tá bom? Na verdade é fazer uma experiência nova, só que com os mesmos procedimentos. E aí você vai tendo as medidas. Então essas são duas maneiras. A interpretação de Copenhague mostra que são equivalentes esses dois procedimentos de laboratório para você fazer a medida de um observável. Então, isso é que vai ser importante se a gente manter a discussão aqui. E aí, se você estuda uma densidade de probabilidade de encontrar a partícula numa determinada posição e você descobre que essa densidade de probabilidade varia, significa que dentro de um mesmo experimento, vamos supor que você está fazendo um experimento, você pode ter que em regiões diferentes, ao longo do tempo, conforme o tempo passa, a configuração física vai mudando, mas isso é uma propriedade da próprio experimento, não é interferência do técnico do laboratório, ele não está lá interferindo na medida que ele está fazendo. Tá bem? Ele está deixando o sistema apenas evoluir. O sistema está evoluindo e aí está causando essas mudanças de probabilidade da partícula se encontrar numa determinada posição em cada instante de tempo que você observa. O tempo não é uma variável integrante do sistema, né? Ele não é participante direto do fenômeno físico, né? Mas ele é um parâmetro que fica externo que mostra que vamos supor que eu estou medindo a posição da partícula, eu vou medir no instante 1 segundo. Eu marco a posição da partícula num determinado local. Mas se eu tivesse feito a medida no instante 3 segundos, a posição não seria a mesma. Isso acontece porque a partícula provavelmente está se deslocando no espaço. E esse deslocamento revela uma densidade de probabilidade diferente naquele local que o equipamento está projetado para fazer a medida. Então, com esse raciocínio em mente, aí faz sentido a gente entender que a necessidade de você fazer essa comparação aqui na equação 29, que é você querer obter a velocidade de uma partícula a partir do valor esperado e você observar que você tem que atender a essa comparativa aqui, né? Onde você tem que para obter o valor esperado da posição, você pega o valor que você mede vezes a densidade de probabilidade de encontrar a partícula. Integra isso em todo o espaço, só que essa densidade de probabilidade varia no tempo. Por isso tem a derivada temporal aqui. Isso é igual a I da cortada sobre 2m, que vem da equação de Schrödinger, né? Organizando. Conforme vocês veem na videoaula, o professor constrói esse raciocínio todo. Você tem aqui x, que é o valor que você mede, derivado em função das posições da equação da continuidade em dx. Bom, se você lembra da regra da cadeia, o próprio Griffiths faz aqui uma nota de rodapé, onde eu vou aproveitar ela. Deixa eu só ver onde ela está. Ok. Perdão. Aqui. Deixa eu ver. Ele faz aqui uma nota de rodapé, onde ele mostra, na verdade, a própria regra da cadeia. Eu passei direto, estava aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui, que vai ser bom pra gente. Pra gente observar que, no caso, essa regra, né, tá aqui. É a tradicional regra do cálculo que a gente já conhece, né? Quando a gente faz, por exemplo, a derivada do produto, né, de duas funções, no caso em relação a isso, você tem lá a regra diz, né, que você a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a derivada da primeira função vezes a segunda. Até aí, ok. Se você fizer o processo inverso, que o princípio fundamental do cálculo garante isso para a gente, desde que as funções f e g sejam contínuas, né? Se elas forem contínuas, é garantido que se eu fizer o processo inverso, eu recupero, né, a relação do produto das funções, desde que dentro desse intervalo, né, de A até B aqui nessa demonstração. Então, se eu integrar aqui o lado esquerdo de
de A até B, por exemplo, né? E o lado direito também de A até B, em função de x, aí, ok, eu vou ter essa situação, por exemplo, eu posso isolar esse termo aqui, ó, f, que é a função f vezes a derivada de g em relação a x, eu integro isso, é igual, né, no caso, aí esse termo passa para o outro lado, aí você tem aqui, então, menos a derivada de f em relação a x vezes g dx mais, e aqui, ó, esse lado esquerdo que estava aqui o tempo todo, vai deixar de definir a derivada, ou seja, a integral em x da derivada em x é a própria função, né? Então, uma função que foi derivada em x, mas depois eu integro em x, eu estou fazendo o processo inverso. Eu tenho a própria função, que no caso é f vezes g, nos limites de integração atribuídos. Então, essa é a preocupação que nós temos aqui. Agora, no nosso caso, nós estamos envolvendo lá no problema, f, eu posso dizer que é a medida x, né, de posição, o nosso exemplo lá, e g está sendo a função densidade de probabilidade, ok? Então, g é o π quadrado. Só que derivado lá em t, no tempo, é o que está aparecendo lá na expressão, não a derivada em x. Então, nós temos aqui a regra da cadeia, não a regra da cadeia, a regra de integração por partes não se aplica no caso das funções que nós temos, porque a derivada, o diferencial está sendo em x e não na variável de integração. A variável de integração é x, só que o diferencial da função g está sendo em t, que é o tempo. Por isso que não dá para a gente ter essa relação aqui. Na verdade, quando eu fizer essa quantidade somada com esta, não vai dar essa daqui, ok? Porque o diferencial está sendo numa variável diferente da variável de integração. Então, essa regra é válida, porque o princípio fundamental do cálculo garante que a função derivada em relação a uma determinada variável, quando eu integro na mesma variável, é que eu recupero a função. Agora, se a derivada acontece numa determinada variável, mas a integração é feita em outra variável, eu não vou recuperar a função. Então, essa é a discussão que você tem que levantar daqui, né? Aqui o próprio autor colocou essa discussão, né? Ele fala assim, que para a integração por partes, né, a diferenciação ela tem que ser em relação à variável de integração, que é o que a gente vinha falando aqui. E no caso, neste caso, né, ele conta aqui, né, estou só meio fazendo uma traduçãozinha aqui, que neste caso a diferenciação é em relação ao tempo, que está aqui, né, a relação de diferenciação tempo. Mas, né, a variável de integração, na verdade, é em x, que é o que eu mostrei ali na nota de rodapé do Griffiths, né, que ele mostra ali, né. Então, é verdade que a gente vai ter essa relação aqui para discutir a relação que ele está propondo lá, né? Se eu quiser ter a derivada do valor esperado da posição x em função do tempo, né? Quem que é o valor esperado da posição x? Ele é x, que é a posição, vezes a densidade de probabilidade. Isso que é o valor esperado de x. Quando eu derivar isso em função do tempo, a derivada é parcial, porque no caso ela só vai atuar sobre a densidade de probabilidade, então x não sente esse efeito. Então é verdade dizer que essa derivada do valor esperado da posição x pode ser expressa assim, né? Seria a derivada de um produto, que é x multiplicado pela π quadrado, então é a função x, que seria o fzinho lá no contexto da nota de rodapé do Griffiths, né? E o g seria o π quadrado, que é a densidade de probabilidade. Então, tudo bem, derivada da primeira função, que é x em função do tempo, vezes a segunda função, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, está aqui. Bem, e de acordo com a análise que nós temos, né, quando eu tenho a relação envolvendo a derivada da posição em função do tempo, em x lá, isso vai ser igual a zero aqui. Isso é dado pelo próprio enunciado do problema, né? Deixa eu voltar para ele aqui, ó. No enunciado ele fala que, olhando para a equação 29, né, que você vai inserir esses termos, a derivada temporal sobre o x, né, e a gente tem que notar que x não é em função do tempo. X é o que você mede, é o que é medido em laboratório. Então, o que você mediu é um número, é um valor. Ele é um valor definido. Então, ele não varia em função do tempo. Então, essa quantidade é zero. E aí, também, vamos ver o que se conclui aqui, que a derivada do valor esperado em função do tempo seja igual a zero, né? Vamos ver se essa conclusão se dá lá no nosso problema. Então, respeitando essa condição, aqui ele só está aplicando a regra da derivada do produto, nada mais.
tem nada de errado aqui. E agora só chama a atenção de que essa derivada de x em função do tempo é zero, porque x não depende do tempo, então aí, claro que eu posso depois comparar essa derivada do produto, tendo apenas essa solução. Opa! Essa solução aqui, que é x vezes a derivada parcial em função do tempo da densidade de probabilidade. Aí, mas aqui, né, se a gente for ver, né, mas isso não permite, né, isso não nos permite aqui, né, que a gente realize a integração, né, a integração por si só. Porque, veja, quando eu tento fazer a integral, que seria tentar desfazer esse procedimento todo, né, a integral é em função de x e não em função do tempo. Então, por mais que eu queira, é legítimo fazer o cálculo integral, não tem nada de errado, só que veja que não atende à regra da integração por partes, do jeito que a gente vê lá, porque não é em função da mesma variável. Então, isso é igual aqui, vamos ver lá, a integral de A até B em função de x, do produto de x pela derivada da densidade de probabilidade em função do tempo. Então, esse aqui daria derivada no tempo, seria essa reconstrução aqui. A ideia é dizer que isso são equivalentes, né? Essa seria a questão envolvida. Já que a derivada lá, esse pedaço aqui deu zero, né? No cálculo. Então, integrar esse lado esquerdo é a mesma coisa que integrar esse lado direito da expressão. Isso é uma verdade, né? Tá aqui e aqui. No entanto, você verifica que o resultado desta integral aqui, que eu estou destacando com o mouse, não, né? E esses resultados são iguais, até aí ok. Mas é diferente de dizer que isso é igual a integral, né? No caso, né? Seria igual ao valor esperado vezes a densidade de probabilidade, né? Desculpa, o valor medido vezes a densidade de probabilidade, que é o valor esperado, no intervalo de A até B. Então, isso aqui não é a mesma coisa que a integração por partes. É isso que o exercício queria que você demonstrasse. Que esse procedimento é muito parecido com o procedimento de integração por partes, fazendo o processo inverso, mas na verdade não é. Tem uma diferença aqui envolvendo os dois. Tá bom? Então, essa foi a questão envolvendo esse problema que ele queria que você demonstrasse. Então, na verdade, como está tendo essa questão envolvida aqui, essa diferenciação, então, na verdade, não se obtém o valor esperado da velocidade simplesmente por derivar o valor esperado da posição. Tá bom? O procedimento é diferente desse. Então, é isso que esse exercício queria que você analisasse aqui no problema. Tá bom? Então, é isso.